Olá! No vídeo de hoje, iremos estudar sobre os conceitos de modelagem matemática e como aplicá-los para montar projeções a partir de séries históricas. O objetivo da modelagem matemática é prever o comportamento de um ambiente. Para isso, ela analisa os dados históricos, ou seja, todas as informações coletadas ao longo do tempo que possam ser analisadas. A seguir serão apresentados alguns conceitos de estatística utilizados na modelagem matemática e suas aplicações práticas no mercado financeiro. O primeiro conceito que veremos é o de correlação linear. Ele visa explicar o grau de relacionamento entre duas ou mais variáveis. Quando se trata de duas variáveis, ela é chamada de correlação simples. Já quando o estudo visa relacionar mais de duas variáveis, ela é chamada de correlação múltipla. Nessa aula iremos estudar apenas a correlação simples. A correlação linear entre duas variáveis é dada pelo grau de correlação entre elas. Ele varia entre +1 para séries perfeitas e positivamente correlacionadas e -1 para séries perfeitas e negativamente correlacionadas. Ou seja, se o grau de correlação entre duas variáveis for +1, isso indica que se o valor de uma variável subir 10%, a outra também subirá na mesma proporção. No geral, qualquer correlação onde o valor absoluto é maior que 0,5 é considerada uma correlação forte. A expressão da correlação linear está presente na tela, mas não se preocupe, não será necessário fazer esse cálculo na mão. É apenas importante que você entenda a fórmula e saiba interpretá-la. Vejamos um exemplo de correlação linear e como resolvê-la na prática. Digamos que você possua uma empresa de fraldas que vende exclusivamente para mercados e farmácias. Visando aumentar seu faturamento, você percebeu que, em algumas vendas desse mês, quanto maior foi o prazo que se deu para os clientes pagarem, maior foi o volume de vendas. Mas você não tem certeza se isso se aplica para todos, então decidiu testar se realmente existe essa correlação. Para resolver essa questão, podemos estender a tabela com os resultados utilizados na fórmula. Isso nos dará os valores necessários para achar o grau de correlação. Mas esse método é demorado e nem um pouco prático. A melhor forma de fazer é utilizando o Excel, que possui a fórmula Correl para a resolução de correlação linear. Para usar, ela é bem simples. Só é preciso selecionar as duas matrizes que se deseja averiguar a correlação e confirmar. Independente do método utilizado para o cálculo, o coeficiente de correlação linear resulta em aproximadamente 0,97. Ou seja, há uma forte correlação entre o prazo médio concedido aos clientes e o faturamento da empresa. E com o aumento do prazo concedido, é esperado que o faturamento também cresça. Contudo, para expressar matematicamente o relacionamento entre as variáveis, é necessário efetuar um procedimento chamado de regressão linear. A regressão linear nada mais é que a representação matemática verificada pela correlação linear. Com ela, é possível montar uma fórmula de reta onde as variáveis x e y são os valores das variáveis analisadas. Em um cenário de correlação perfeita igual a 1, os pontos dos valores x e y estariam juntamente sobre a reta. Para montarmos essa fórmula, é preciso de dois valores, as variáveis a e b. Elas podem ser encontradas utilizando a fórmula na tela ou através do Excel. Como antes, resolver através da fórmula é demorado. E, novamente, utilizamos o Excel para a praticidade. Ainda com os dados na planilha, podemos aplicar a fórmula inclinação para achar o coeficiente angular e, da mesma forma, podemos aplicar a fórmula intercepção para achar a constante. Note que, diferente da fórmula da correlação linear, a ordem na qual as matrizes são inseridas importa. Elas pedem para você definir qual é a variável x e qual é a variável y. Inverter ela resultará em erro. Independente o método utilizado para o cálculo, o resultado para as variáveis a e b serão os mesmos. Com eles definidos, podemos aplicá-los na fórmula linear para assim criar uma equação de reta capaz de prever os valores de y em função dos valores de x. Com isso, agora que temos todas as variáveis devidamente calculadas, podemos apresentar os seguintes gráficos para finalizar a análise. No gráfico à esquerda, visualmente já é possível perceber a existência de uma correlação entre os dados analisados. Porém, tal correlação só pode ser confirmada e estimada através do cálculo do coeficiente de correlação linear. Já no gráfico à direita foi traçada uma linha de tendência baseada na equação de reta que achamos. Ela não se alinha perfeitamente com todos os pontos, pois sua correlação não é 1. Mas ainda assim, pode ser usada como guia geral para a tomada de decisões. Por exemplo, em tese, caso você queira reduzir o prazo de pagamento dos seus clientes para 0, seu faturamento ficar em torno de 25.900. Para averiguar isso, sem o gráfico, basta zerar o valor de x. Note que, no gráfico 2, há uma variável que não discutimos ainda. Ela é chamada de coeficiente de determinação da reta de regressão. Para encontrar seus valores, só é preciso elevar ao quadrado o valor do coeficiente de correlação linear e, da mesma forma, seu valor varia entre -1 e +1. O coeficiente de determinação é uma medida estatística que define a porcentagem de y que pode ser explicada pela equação de regressão linear. Ou seja,
Com ela, podemos afirmar que a estratégia de prazos médios concedidos aos clientes explicam em 94,74% os faturamentos gerados. Em outras palavras, a empresa mantendo as demais condições, por exemplo, política de preços, qualidade dos produtos e atendimento, os níveis de faturamento dependem em 94,74% dos prazos médios concedidos aos clientes. Logo, você pode concluir que, caso deseje aumentar o faturamento da empresa, mantendo as demais condições, será necessário aumentar o prazo médio concedido aos clientes, sendo que para cada dia a mais concedido no prazo, será esperado um aumento de aproximadamente R$ 1.387,64. Tudo isso porque, conforme evidenciado pela regressão linear, 94,74% do faturamento são explicados pelo prazo médio concedido aos clientes e 5,26% de outras variáveis de mercado. Com isso, terminamos essa matéria, mas não o curso. Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.